Vamos nessa feita falar novamente desse tema que deixa as pessoas incomodadas, principalmente os fanáticos da Católica e da IPDA e das igrejas conservadoras na pauta de costumes, de usos e costumes. A ignorância, ela sempre será a nossa maior inimiga. A ignorância, ignorar a história, ignorar tudo. Para quem nasceu hoje, que não busca a história de ontem, jamais vai saber que o que acontece hoje, o que acontecerá amanhã, já foi de ontem ou anteontem. Vocês compreenderam? Essas proibições de indumentárias, de vestimentas, nada mais são do que proibições da Santa Imaculada Igreja Católica Apostólica Romana. Não, o que é isso? A Igreja Católica não proíbe isso, o padre não proíbe isso, o Papa não proíbe isso. Vai estudar a história da tua própria igreja, seu ignorante, sua ignorante. Vai estudar, vai perguntar para teu pai, para tua mãe, o que os padres da sua época faziam. Foi isso que eu fiz. Perguntei para minha avó, que foi católica há quase 70 anos. Perguntei para meu pai também disse, sem querer, querendo alguma coisa. E depois eu fui estudar a história e percebi que esse puritanismo, entre aspas, essa cobrança severa de indumentária, de vestimentas e de proibições, a cobrança, vem da Igreja Católica. Então, quando eu digo que as igrejas evangélicas são uma cópia da Igreja Católica, tem gente que fica ofendido porque não conhece a história. Quando eu digo que nada mais do que católicas são muitas igrejas evangélicas, tem gente que... Ora, se um líder é um ex-católico que funda uma igreja, você acha que ele não vai ter influência do catolicismo? IPDA, quem que era Davi Miranda? Um fanático católico. Vocês acham que ele não colocou nada do catolicismo na IPDA? Ledo engano. O fundador da igreja CCB, Congregação Cristã do Brasil, tinha influência do catolicismo, porque também era católico. Era um outro tipo de católico, mas tinha envolvimento com o catolicismo. O Francisco, o Silvio Pinheiro, se ele tiver aí, ele pode confirmar isso. Ele fala muito bem lá da CCB. E tantos outros que fundaram a sua igreja a partir da sua saída do catolicismo. Só para vocês terem uma ideia, o próprio Martinho Lutero, que inspirou, vamos dizer que ele fundou, vamos dizer que ele inspirou a igreja luterana, só tem catolicismo na igreja luterana, a maior parte. A única coisa que não tem de catolicismo na igreja luterana é as imagens, oração às imagens, mas tem vela lá. O culto é quase uma missa. O sacerdote usa uma espécie de batina e por aí vai. Mas, claro, eles não adoram Deus ou não são idólatras. E foram eles os pais do protestantismo ou do mundo evangélico, porque a igreja é Igreja Evangélica Luterana. É a primeira igreja evangélica, que a gente nem sabe. Não, essa é a primeira. Não, primeira do quê? Pioneira do quê? Isso do mundo evangélico. Do mundo católico, a primeira do mundo católico. Agora nem sabemos se é a própria ocidental, porque teve uma divisão em 1054, mas podemos dizer que sim, é a pioneira do mundo católico. Mas não, da igreja primitiva, a essência do evangelho, qual Cristo pregou para os apóstolos, e os apóstolos, obviamente, prosseguiram. Então, como já dizia Salomão, não existe nada novo debaixo do sol. Vai estudar antes de falar qualquer besteira. Eu estou fazendo essa live porque teve um camarada, aí fui dar uma olhada no canal dele, né, porque ele vem comentar no meu canal para fazer uma briga com ele depois citar meu nome lá no canal dele e ganhar inscrito lá. Assim que ele faz. Aí o camarada escreveu, o Abílio Santana é carnudo porque vai pra praia, você também é carnudo. Aí eu coloquei assim, kkkk, Jesus também é carnudo, porque o verbo se transformou em carne, não se transformou em espírito. Aí começa por aí, a pessoa não tem nem entendimento da palavra. 2, Jesus não andava em praia? Jesus não andava em praia. Jesus não andava em embarcação, Jesus não pescava na praia. Jesus não caminhava na praia. Jesus não estava escrevendo quando a mulher adúltera estava ali sendo alvo de críticas por parte dos fariseus que queriam apedrejá-la. Jesus não estava escrevendo na praia. Ele estava escrevendo no mato, ele era matuto, ele era da roça. Jesus era da roça, né? Jesus não era de praia. Jesus não era um rato de praia, um praiano, não era. Morava coladinho da praia, não era um praiano. Ele era um roceiro.
o matuto da roça, tem perturbação com praia. Geralmente, os camaradas que são muito apegados ao mato, eles não querem abandonar o mato, eles não gostam da praia. Tem aqueles que, às vezes, abandonam o mato porque tem desejo de conhecer a praia e, quando conhece, fica na praia. Tem esse caso. E tem aquele que está tão aborrecido com praia que quer sair da praia e voltar a ser um matuto, ou ser um matuto que nunca foi. Esse caso. Como o Lorival dizia, e até com propriedade nesse aspecto, não naquele outro aspecto que ele me falou, que o povo do interior é um povo muito mesquinho, muito do interior mesmo, não consegue pensar diferente. Por quê? Não quer conhecer a verdade dos fatos. Aí vem um camarada ainda diz assim, a praia é onde tem ímpios. No seu trabalho não tem ímpio? Você não trabalha secularmente? Vive da obra? Você, quando anda na rua, não vê ímpios? Não vê baderneiros, não vê funqueiros, não vê propaganda, tudo quanto é tipo? Você não mora numa grande cidade que vê ímpios para tudo quanto é canto? Né? A alegação é essa, é ímpio. Eu vi que o rapaz é um jovem, não aprendeu nada na vida. A hora que ele tiver a minha idade, ele já vai mudar de ideia se ele estudar. Porque eu era um ignorante igual a ele, repetia que nem um mantra tudo que os outros me diziam. Mas depois você vai questionar, procurar se informar para questionar, você vê que era balela esses argumentos aí. Não ir para a praia porque tem ímpio na praia. Você vê ímpio tudo até canto, meu Deus do céu. Não ir para a praia porque a praia é pecado. Jesus foi para a praia. Não ir para a praia porque lá eu vou ver mulher nua. Você vê mulher nua na rua, ou seminua. Você vê. Ou você acha que é só na praia que elas andam de biquíni? Elas andam de biquíni em lugares de praia, em cidades de praia, até nos supermercados, quando eles deixam, claro. Mas andam nas ruas. Você não precisa ir para uma praia. Por exemplo, quem mora em cidade de praia sabe que se sair na rua já vai ver um homem de sunga ou uma mulher de biquíni sem precisar ir à praia. Eu estou falando alguma mentira. É uma ignorância, né? A pessoa fica naquele mundinho, né? Se você não quer ver nada, fica aí no teu mundinho, na tua roça, no teu interiorzão aí. Agora, não queira discursar contra algo que não é pecado com argumentos totalmente fora do conceito divino. Ainda temos para falar, praia é pecado. E os pescadores que vivem da pesca, de pescar, não vão trabalhar mais porque é pecado? Está em alto mar. Aqueles que trabalham nas embarcações, que são marinheiros, que são práticos, é uma profissão prática, diz que dá muito dinheiro ser prático. Trabalham na náutica, não vão trabalhar. Os salva-vidas, que salvam pessoas, que livram do afogamento muitas pessoas, não vão trabalhar, porque é pecado. Ninguém é igual a ninguém. Você quer viver a sua vidinha no interior, viva. Agora, não queira colocar a sua vida do interior para todo mundo, porque nem todo mundo vive onde você vive, nem todo mundo pensa igual ao que você pensa. E muito menos você dá uma de Deus para dizer que a pessoa está na carne, no mundão, e vai para o inferno, sendo que você não conhece nada da pessoa. Porque, às vezes, aquele que parece ser um santo, que engana, dizendo que não vai para a praia, mas vai, às vezes, escondidamente, está em pior pecado e você nem sabe. Então, é um povo ignorante, esse povo fanático. Eu falo de PDA, mas é uma católica do passado. Não tem católicas do interior que proíbe tudo mesmo, igual a PDA e outras denominações. Agora, saiba que as proibições não tem nada a ver com o evangelho. Jesus pregava na praia. Mas naquele tempo as mulheres não andavam em biquíni, mas eles tomavam banho na praia, seus ignorantes. E vocês acham que eles tomavam banho na praia com roupão, com túnica? Nem sempre. Às vezes eles tiravam a túnica e ficavam só com a roupa de baixo da túnica. Como que era a roupa de baixo da túnica? Às vezes, no homem, era sem camisa, e tinha uma espécie de calção embaixo. Ou uma camisa e um calção. Eles não entendem isso. Nunca estudaram as regras de vestimenta no tempo de Jesus, antes de Jesus. Eles acham que quando o povo judeu ia tomar banho nos rios ou nos mares, porque não tinha chuveiro como nós temos hoje, não é verdade? O máximo ia ter uma cisterna em casa, tomar em casa, os ricos. Os pobres iam tomar banho publicamente, como a gente vê até em filmes. Eles tiravam as roupas. Não vou dizer que eles ficavam nu, mas ficavam meio que semi-nu. Pedro foi visto nu e trocou roupa. Pois é, Pedro não estava nu, Pedro estava semi-nu. E quando viu Jesus, ficou assim, por quê? Ele sabia que Jesus era o mestre e que Jesus merecia respeito.
É a mesma coisa quando vem alguém na sua casa, você vai receber sem camisa? Você não vai colocar uma camisa? Respeito. Dependendo da pessoa e dependendo do local, se exige um outro tipo de comportamento, outro tipo de vestimenta. Você sai da praia com traje de banho, agora você vai para o supermercado. Lá no supermercado você não pode estar com traje de banho. Tem que estar no mínimo com uma roupa por cima do traje de banho. Muitos dizem não. Para quem vai, sabe. Não pode entrar sem camisa no supermercado. Na praia você pode estar sem camisa. Então você vai colocar uma camisa, porque lá tem a regra que não pode. Então foi o mesmo caso de Pedro. Ele estava na hora do lazer dele, pescando, estava calor, veio uma autoridade. Peraí, deixa eu me vestir, tem que estar pronto aqui. Mas as pessoas que não entendem, acham que Jesus pediu para Pedro, e primeiro que Jesus não pediu, Pedro que fez. 2, interpretam essa passagem para dizer que é pecado estar ou sem camisa, ou seminu. Não é. Desde que você não esteja diante de uma autoridade, desde que você não esteja diante de um local inapropriado, está na praia. Ou vocês acham que Deus é burro para não entender que a pessoa está na praia? Se o problema é roupa, por que nós nascemos pelados? Se Deus tivesse um problema com roupa, por que nós nascemos nus? Como disse Jó, nu eu vim ao mundo e nu eu saio desse mundo. Quando a gente morre também, muitas das vezes, fica até sem roupa. Ou vamos dar um banho em nós e vamos ver a nossa nudez, né? Não sabia disso também, não? Pois é, a experiência da vida faz você entender, porque eu tive tudo isso que eu estou falando para vocês com experiência de vida. O dia que você perder um ente querido nos seus braços, como eu perdi, você vai entender exatamente isso. Vai entender, eu estou aqui em live, vai entender exatamente que quando a gente morre também a gente vira nu, conforme o Jó disse. Porque eu vi lá a minha avó, os médicos trocando ela, tá, preparando ela para funeral, e agora ela não tocava mais no corpo dela, e ela tinha vergonha, às vezes, de eu levar ela no banheiro. Mas depois de morta, não foi trocada a roupa dela? Não viram as partes íntimas dela? Então vamos parar com esse preconceito com a nudez. Ah, então tem que andar nu na praia, na rua. Quem está dizendo que tem que andar nu na rua? Cara, vai andar nu na rua, a polícia vai te pegar e te levar para o camburão, levar para a cadeia. Gospel News, seu canal de notícias e comentários. Deixe seu like, não inscrito no canal, se inscreva, abraço e até a próxima.